Olá, naves! Boa noite a todos vocês. Eu vim falar um pocão, sobre essa energia vital desse portal 33, mas que na verdade é só uma brecha para a gente poder falar sobre a energia desse mês de março. Um mês 3, num ano 1 vindo da roda da fortuna. Então eu vou falar um pouquinho dessa força vital que o mês de março, que é essa energia 3 trina, nos traz diante de todas as adversidades. Sejam muito bem-vindos. Bem, gente, estava aqui com os desafios de tecnologia e do tempo, Cronos, para tentar começar essa live. Eu já estou um tempo aqui sumida, desde outubro que eu não faço uma live para vocês. Passo por um momento de recolhimento, que foi o grande tema ligado ao ano de 2025, o ano 9 passado, que fala muito do recolhimento para os reinícios. E quem não está sentindo essa energia de forma intensa nesse ano de 2026, um ano 1 vindo do 10 da Roda da Fortuna. Hoje eu gravo essa live no portal 33, dia 3 de março de 2026, em uma lua super potente, mas que vem trazendo aí uma bússola, uma rota. Algo que vai se repetir ainda durante 3 portais nesse mês e que vão reverberar durante todo o ano. O 3 é uma energia que traz vitalidade, que traz movimento. Ele fala sobre comunicação, ele fala sobre aquilo que se manifesta no mundo. Não à toa, no dia 20 de março, a gente tem aí o Sol entrando no primeiro signo do zodíaco, que é Áries, fazendo com que a gente tenha o grande ano novo astrológico. Mas essa energia já está se aproximando. A partir do momento que a gente entra no ano de 2026, a gente entra no ano 1. Se você somar 2 mais 0 mais 2 mais 6, vai dar uma energia do 10, do divino, da roda da fortuna. Eu ainda vou fazer uma live sobre a energia desse ano, mas eu gostaria de começar o primeiro vídeo desse ano sobre a ótica desse número 3, sobre esse mês de março. Sejam muito bem-vindos, Eduardo, Léo, Sidney. Eu sou descendente de italianos porque fala com as mãos. Então, Sidney, não sou. A que eu saiba, eu não tenho descendência italiana, mas falo muito com as mãos, sim. Isso é uma característica também do número 3. O número 3 ele está ligado à comunicação, a tudo aquilo que comunica. E a gente se expressa muito através da voz, mas também através do nosso corpo. Seja através da dança, seja através desses movimentos circulares que a gente nos faz entender. E eu nasci no dia 30. Então eu já tenho, o dia de nascimento ele fala muito da convocação do divino a sermos nessa vida. O que o divino espera que a gente seja, como a gente deve agir diante da vida. E isso é estampado tanto no meu dia, um 3, que na verdade vem de um 30, né, um 3 potencializado por esse 0, assim como também na hora que a gente faz o nosso mapa numerológico, através do nosso nome a gente tem outros números, e o meu 3 é o meu número de alma também, Sidney, nessa encarnação. Então, obrigada pela sua participação também. E a gente tem que arranjar uma forma da gente se comunicar. O 3, ele vai falar sobre aquilo que conecta, aquilo que se manifesta. Antes do número 3, a gente tem aí o número 1, que é a semente, que é o criador de todas as coisas, que é uma energia muito yang, masculina, que nos direciona a vida, que starta, que inicia os nossos caminhos, as nossas criações. Na astrologia, é considerado o símbolo ligado a Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, essa força que nos move, essa força que nos impulsiona. 1 está ligado à ação, como a gente age, as sementes, aquilo que a gente planta, aquele pontapé inicial. O 2 vai estar relacionado a uma energia mais feminina. A gente tem uma energia receptiva, uma energia que concilia, uma energia que é mais diplomática, que trabalha muito mais a escuta, a observação, a receptividade do que propriamente a ação. Isso a gente está falando de polaridades, tá? Então uma energia mais mais intuitiva, mais sensível, mantenedora. A gente chama o 2 de uma energia de conservação. É aquela que vai manter. Por isso que na astrologia a gente tem a segunda casa do zodíaco, o segundo setor relacionado a valores, relacionado à terra, à água, ao signo de touro. Aquilo que mantém, aquilo que fala eu tenho. Enquanto 1 é aquele quem age, o 2 é aquele que mantém. Quando a gente entra para a energia do 3, essa energia que está relacionado a Março, e não à toa o nome Março vem de Marte, a gente tem essa energia também ligada à ação, só que uma energia do 3 como um resultado, uma síntese da união do pai e da mãe,
divino que cria tudo, que inicia, com aquele que vai mantendo. Então a gente tem aí um simbolismo do 3, aí eu falo para vocês terem a mente mais aberta, como se fosse um leque de opções, como se fossem fractais relacionados a essa energia, para a gente ampliar o nosso conhecimento. O 3, ele vai falar dessa energia trina, aquilo que é o filho, da trindade, é o próprio número relacionado a essa criação dessa trindade, pai, mãe, filho, pai, filho, Espírito Santo. A gente tem em outras culturas o relacionado a Osíris, Ísis e Horus. Aí, então a gente vai ter aqui uma energia, às vezes, relacionada a Tote, a Mercúrio, a Hermes, inclusive. Esse Mercúrio vai estar muito relacionado à comunicação, aquilo que comunica, o grande mensageiro dos deuses. Esse trino como aquilo que renova. Quando você olha para a cultura, inclusive indiana, a gente vai estar ligado a Shiva, o renovador ou o destruidor. E aí a gente olha mais para a nossa cultura, quando a gente fala do Espírito Santo, inclusive, aquele quem age. O 3 está muito relacionado a esse movimento de mudanças, de comunicação. Por isso Hermes, dentro da mitologia, ele está muito relacionado, né, à velocidade, às mensagens, a esses 3 mundos que Hermes comunica. Então ele vai comunicar, ele tanto tinha acesso ao mundo superior, ao mundo da matéria, como ao submundo. Ele era responsável pela casa do pequeno comércio, pelos transportes, mas a gente olha muito pela comunicação, principalmente na fala, principalmente na forma como você comunica uma ideia. O 3 está relacionado a esse mundo das ideias que precisa ser manifestado na matéria, no mundo físico. Então, por isso, esse grande brilho. O 3 relacionado ao Pai, relacionado a essa criação, como relacionado ao Sol também. Apesar de ser uma energia que a gente considera que é muito ar ligado à mente, ela tem esse combustível também relacionado ao fogo, ao Sol, a esse Sol primordial, a esse divino que fala da nossa grande essência. Ele fala da nossa força vital, a nossa força não só de criação, de criatividade, mas também de renovação. É como se a gente olhasse para o número 1 e o 2 como 2 pontos que se unem, né? Seja muito bem-vinda, Mônica, Israel, Sidney, Sol Pimenta. Quando a gente olha para os 2 números que criam todas as coisas, o 1, ele já possui os 4 elementos dentro da sua configuração. É como se na carta do tarô a gente tem o número 1 como mago, como aquele que detém as 4 ferramentas, os 4 elementos: fogo, terra, ar e água, para poder criar todas as coisas. A gente vai falar muito sobre esse 1 no ano de 2026, que é um ano 1 do mago. Mas não é um que nasce do nada, não está iniciando uma trajetória de uma forma ingênua e sem bagagem. Pelo contrário, ele vem de uma soma 10, de um divino. Algo que já possui uma autoridade, que já possui uma jornada percorrida de 1 a 9, de 9 anos anteriores. Então a gente está no momento que a gente está reiniciando novos ciclos. Ciclos que dentro da numerologia a gente considera de 9 em 9 anos. Quando a gente fala hoje, no mês de março, como o Sol entra no primeiro signo do zodíaco, dia 20 de março, esse 3 mais uma vez traz essa ideia. Mesmo diante da mudança do calendário para o nosso tipo, né, de cultura ocidental, a gente considera que toda mudança desse calendário teve a sua configuração de uma forma planejada, mesmo que isso seja de uma forma simbólica e acima das nossas ainda primitivas compreensões. Se você acredita em outras culturas, em outros calendários, o calendário maia, o calendário lunar, que antes trabalhavam com outra contagem de meses, isso não desconfigura a atual que nós temos. É o que a gente precisa colocar em prática no nosso dia a dia, é o calendário vigente. Então, nesse calendário, ainda assim, por mais que essa força atue, a gente tem isso muito forte, mas a gente segue esse calendário para o nosso cronograma, para o nosso planejamento diário. A vida precisa de ordenação, mas essas forças atuam ainda, são camadas, né? Então a gente vai trabalhando, gente, aqui uma abertura para que a gente possa olhar a vida por outro prisma. E quando a gente olha para esse número 3, vai ser um número que entre 1 e o 2, que era a ligação entre 2 pontos, esse número 3 se manifesta como síntese, como resultado, que vai nos fazer olhar um pouco acima. O 3, ele tem como uma força o triângulo, que é o símbolo relacionado à ideia, à criatividade, mas que quando a gente olha na parte dos elementos também está relacionado ao fogo. Então, mais uma vez, essas ideias se completam da ideia, ar, vayu, mas também ligado a esse fogo divino. É aquilo que alimenta em esperança, em criatividade, em positividade, em otimismo, a criança, o filho. Na astrologia, esse setor 3 está ligado à comunicação, mas também aos irmãos, né? É como se a gente olhasse para ele e visse assim que é uma porta para o conhecimento. Não é na mesma forma que esse 3, ele tem uma grande curiosidade,
a gente vai ter ali o signo relacionado a ele, né? Quem detém essa casa, quem reside primordialmente nessa casa é Gêmeos. Então é aquela energia curiosa, aquela energia que quer conhecer a vida, desbravar a vida, se movimentar na vida. Então ele fala, eu duvido, inclusive, muitas das vezes, né? Ele fala, eu penso. Então esse 3 é aquela criança que tem toda uma curiosidade de ir para a vida. Ela traz essa energia vital que vem nos trazer um novo, um diferente, o caminho que muitas vezes a gente não tinha uma orientação de como fazer. Vem um novo, por isso o medo, por isso uma ansiedade. O 3 ele está muito relacionado a essa velocidade de conhecimento, querer conhecer tudo, querer desbravar, querer experimentar, querer ir para a vida. É um número ímpar. Ele nasce com essa vontade de conhecimento, mas ao mesmo tempo comunicar também é troca. Por isso a grande necessidade da gente socializar, da gente poder falar, seja através das mãos, seja através do corpo, seja através da música, mas principalmente com os nossos olhos, né? O olhar da criança. Mas a boca representa muito esse número 3 na parte do sorriso, na parte da alegria, na parte da fala, na parte da criatividade. Quando a gente usa muito as mãos, no tarô, por exemplo, o 3 ela é a imperatriz, é a representação dessa figura feminina, mas ao mesmo tempo uma figura fértil, que vem aí a gerar novos filhos, né? A gente acredita muito que o número 3, por ele nascer da união do 1 e o do 2, ele tem essa capacidade de multiplicar as coisas. A gente chama o número 3, inclusive, como o número do fermento, que aquilo que você coloca, o 3 ele faz com que ele cresça, o crescimento. A criança vai crescer. Na analogia da plantação, 1 é a semente, 2 é a raiz, o 3 é o número do broto, do brotinho que vai crescer. Como arquétipo a gente tem inclusive a borboleta. É aquela que passa pelas fases, né? A fase dela ser lagarta, depois a fase dentro do casulo mais recolhido, que a gente diria muito no tarô, que é uma fase do pendurado, do arcano número 12, que dá o 3, para depois ela virar um novo ser. Sair para a vida de uma nova forma, viver uma metamorfose. Então, seja bem-vinda, Suzana, Chu Macedo, Jaqueline Messina. Então, esse número 3, gente, ele vem como um alento para que a gente tome muito cuidado com os nossos pensamentos, porque é esse pensamento que vai virar uma semente muito forte nesse ano 1, vindo com 10, para fazer aquilo crescer e a gente colher daqui a 9 anos. Mais uma vez eu falo, um beijo, Suzana. Eu farei uma live falando especificamente do ano que a gente está passando, mas que está vindo muito forte agora nesse mês de março. Mas ao mesmo tempo, ó, chegando uma ligação aqui, a gente vai conseguir focar a atenção nesse número 3 para o mês de março, para esse momento que a gente tem de interação social, de avaliação das nossas ideias e focar naquilo que a gente quer que cresça, ok? Mila, seja muito bem-vinda, vem rindo também, tá no comecinho. E aí, deixa eu só tentar aqui falar com vocês agora, gente. Sim, tem umas pessoas perguntando aqui sobre a live. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Na verdade, hoje a gente tem um portal que é em lua cheia. Assim como dia 12 de março, a gente vai ter o mesmo portal porque a gente soma, gente, o dia, o mês e o ano. Quando a gente tem aí uma duplicidade, uma repetição de dia mais mês, esse portal está muito forte. Dia relacionado à ação, é a ação que se espera daquele dia, ou quem nasceu no dia 3, no dia 12, no dia 21, no dia 30. Todo mundo que nasceu nesses dias tem essa força ligada a essa energia do 3, de renovação, de revitalização, de movimento. Uma das frases relacionadas ao signo de Gêmeos, ou a terceira casa do zodíaco, essa casa da comunicação, é justamente sobre movimento da vida. A vida, ela precisa de movimento. E quando a gente fala em movimento, a gente está falando muito desse ano 1 vindo do 10, que é da roda da fortuna, que vai exigir da gente movimentos. Movimentos, às vezes, inesperados, bruscos. Às vezes a gente está percebendo que a vida, uma hora está lá em cima, em uma energia, de uma hora para outra essa roda muda. E ela não vai perguntar se a gente está preparado. Então, esse número 3 vem trazendo para a gente essa jovialidade, essa energia vital, mas principalmente a força dos nossos pensamentos. Não de uma forma ingênua, como a criança às vezes vai para o mundo e enxerga o mundo, mas uma forma positiva de que existe um caminho, de que existe uma saída que a gente ainda não viu. Então, por isso, Gêmeos traz essa energia como 3, como um símbolo relacionado a esse signo, a esse 3, por exemplo, esse Mercúrio,
dessa curiosidade de querer conhecer a vida, de querer estudar, de querer ter esse conhecimento para ter uma possibilidade de ter uma nova saída. E sem esse 3 não existe manifestação em vida. Então, gente, é uma energia relacionada a essa trindade, aquilo que se manifesta. Se a gente vai plantar uma semente, como que a gente quer essa semente? Esse é o mês. Esse é o mês que a gente tem o ano novo astrológico. Esse é o mês que a gente tem esses portais em que tem uma energia que é bem desafiadora também. Como eu falei no começo, a gente fala de Shiva, a gente fala do renovador, a gente fala do destruidor. Então é usar isso de uma forma positiva. A escolha direcionada a ser de uma saída positiva. Como que isso pode acontecer? Em todos os portais, e isso é uma energia que eu falo também para quem nasceu no mês de março, né? Diferente do dia de nascimento, o mês ele está relacionado à nossa parte emocional. Bem-vinda, Fátima. Então, a parte emocional do 3, na polaridade positiva, a gente tem o otimismo, a gente tem a alegria, a gente tem essa vontade, né, de criar, de socializar, de interagir, de comunicar, de fazer comércio. Porque, inclusive, nasce assim o comércio com a troca de informações lá no passado. O que eu sei que eu tenho, que o outro tem, daqui a pouco a gente troca, a gente faz o câmbio, né? Então, a gente está falando aí de transportes. Assim nasce o comércio, assim nasce o transporte. Seja bem-vinda, Luciana Valverde. Tô sem óculos, gente, então às vezes fica pequenininho. Sejam todos muito bem-vindos, que bom estar com vocês. A gente fala de simpatia relacionado a esse número 3, ao sorriso, aquilo que abre portas, né? Às vezes aquela indicação, aquela conexão, o conhecimento que nos leva além. Só que, ao mesmo tempo que tem uma alegria que brota, né? O brotinho desse número 3, dessa criança, dessa graça, dessa bênção, porque o 3 é considerado como um número de graça. Ao mesmo tempo, na polaridade negativa, isso pode muitas vezes levar a gente a emoções opostas, da tristeza. A tristeza que, na verdade, vai cavando, né, o nosso ser. A tristeza que vai questionando, às vezes a tristeza que vai se sentindo vítima, a tristeza que vai se sentindo desprestigiada. É como se olhasse para o brilho e não conseguisse ver esse brilho, né? Não conseguisse ver uma saída, aquela luz no fim do túnel. Então, é a outra face da alegria. Boa noite, lindona. Às vezes esse 3 na polaridade negativa pode fazer com que as nossas emoções elas fiquem mais ansiosas. É aquela pressa que a criança tem de crescer. É aquela pressa que temos de encontrar um resultado, a síntese, que é a própria formação desse número 3, ser a síntese do 1 e o do 2. Então, é aquela vontade de querer agora. Eu queria muito que vocês olhassem esse 3 como a criança nesse momento, assim, né? A criança, às vezes, quando ela começa uma viagem, já que a gente fala de Mercúrio, já que a gente fala de pressa, a criança já entra no carro perguntando se falta muito, não é? É essa a energia desse número 3. É como se esse brotinho ele quisesse crescer, mas ele não tivesse ainda aquela paciência de ver acontecer, né? Quer usufruir o estado presente e agora. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas ansiedades para evitar maiores frustrações. E isso a gente fala para esse mês inteiro. No ano 1, que já fala de força, que já fala de movimento, que já fala de ação. No mês 3, que fala igualzinho, né? Bem parecido aí com esse número 1. São os 2 números ímpares. É como se fosse essa união. Ele está se preparando para o ano novo astrológico acontecer segundo o calendário da astrologia. Vamos pensar assim, tá, gente? O ano já começou lá no dia 1º de janeiro, né? 00:01. Mas o Sol, o grande astro-rei, o detentor de todo o calor e fogo e da criação do divino, ele entra no signo de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, dia 20 de março. Então, dia 21, o terceiro portalzão 33, a gente já vai estar nesse ano novo astrológico. E aí a gente tem aí 12 meses para essa roda acontecer, mas 10 meses nessas duas junções do ano novo normal, que a gente segue, como eu comecei a live falando, do nosso calendário, da nossa ordem cronológica, e de acordo com a astrologia também, o começo aí de março. Então, de 1 de janeiro até março, a gente tem aí esses 3 mesezinhos, vamos colocar aí esse gap para a gente conseguir entender um pouco dessas energias dentro da gente. O 3, quando ele fala de comunicação e que ele fala de interação, lembrem disso, é sempre para criar algo novo, é para ser uma síntese, para apresentar um caminho. Muitas das vezes é essa criança que vai trazer aquilo que é diferente. Ela é a união da parte genética do pai, da mãe, mas ela já traz um novo que é dela. Algo que, se houver uma nova união, não sairá igual. É dela, é daquele momento, daquele tempo,
de Kairos, daquela oportunidade do momento presente, nasce o novo. Então, o 3 ele vem com uma oportunidade da gente tentar olhar a vida nesse movimento de renovação, com alegria, com otimismo, com positividade, com interação social. Isso é o que vai salvar muitas das questões relacionadas aos nossos grandes desafios, mas principalmente por acreditar em si mesmo, naquela semente que já traz dentro da sua essência, dentro da sua originalidade. E é essa semente que vai fazer com que a gente tenha um bom ano. Então, quem sou eu? Olhar o seu selfie. O que eu trago da minha essência e que eu posso alimentar, que eu posso plantar num solo fértil dessa grande montanha, porque o 10 também representa essa montanha de Capricórnio que a gente tem que subir, para que aquilo depois, em 9 anos, me traga bons frutos. Se a gente olha para esse ano, somente nesse ano, se a gente esquece dos ciclos de 9 em 9 anos, o que no mês 3 a gente pode manifestar para que lá no mês 12, outro mês trino, a gente possa finalizar o nosso ano, o nosso ciclo, lembrando de quem nós somos, né? A gente fala de 4 portais no mês de março. Como todos os meses, a gente tem os portais e cada portal representa uma lua. A lua tem grande força, gente, ligado a tudo aquilo que está relacionado às nossas emoções, mas principalmente aquilo que norteia os nossos sentimentos, na verdade, como que a gente sente aquilo que a gente está cultivando, que a gente está gestando. Ela fala de uma grande gestação, né? Então, se a gente olha para a lua de 3, do primeiro portal, né? Porque outras pessoas assistiram essa live depois. O portal de hoje, 3 de março, está em lua cheia. Então, independente de como a gente vai olhar para essa lua cheia, ela fala de ápices. Ela fala de emoções, ela fala de passado, ela fala de ancestralidade, mas fala daquilo que já foi plantado e que está sendo uma grande colheita, né? É o ápice daquilo. Então, o que nós estamos colhendo hoje? Quais são os desafios? Quais são os medos? Lua cheia fala de medos. Quais são os medos? Quais são as emoções que não controlamos? O que será que é nosso? O que será que é aí de uma grande egrégora? O que será que vem de notícias? O que será que vem do externo? Mas que também vem do passado, vem de crenças, vem de padrões. É um momento de olhar para si e ver o que está manifestando em exagero, em excesso, dentro dessas polaridades. E aí o 3 vem ser essa grande síntese. E quando a gente está vigilante do nosso sentir, a gente consegue unir, né, a nossa parte racional, o nosso discernimento sobre a nossa parte emocional, e essas águas oscilam menos. Mas lua cheia, essas águas estão muito mais fortes, muito mais incontroláveis. Antigamente falava sobre, né, os lobos, sobre o lobisomem, sobre os mitos, mas também os assaltos, mas também aquilo que acontecia em lua cheia, onde a gente está mais excitado, né? A gente está com a nossa parte primitiva, animal, mais exacerbada. Então são os excessos que às vezes acontecem, mas ao mesmo tempo a lua cheia ela nos permite ver as nossas sombras e os nossos medos. E uma vez que a gente encare os nossos medos, eles diminuem. Então confesso que tive que encarar ansiedades e medo até para vir fazer live com vocês, viu? Questão de horário, aquilo que não se enquadra, mas de falar, já desde outubro que eu não faço uma live, né? Acho que a última live que eu fiz aqui com vocês foi em outubro. Então, algo para colocar como um desafio e estar ali de frente para fazer com que aquilo seja superado, ok? Quando a gente vai falar do segundo portal, dia 12 de março, quando vocês param para somar, e é isso que eu queria falar um pouquinho para vocês, quando vocês somarem todos esses portais, né, do mês de março, 3 de 2026, vai dar uma soma 16, gente, que vai dar um 7, a gente vai reduzir para um 7. O 7, ele fala de espiritualidade. Ele fala, o 3 já é um número muito espiritual, dessa grande manifestação trina, e espiritual mesmo, da nossa força vital. A criança que existe em nós, mas que traz todo o fragmento, todas as partes dessa unicidade, desse Pai, desse divino maior. Então, sabe aquilo, né, que o reino é das crianças? É dessa pureza, é daquilo que a gente traz de forma genuína e que de alguma forma a vida vai nos corrompendo, a vida vai nos educando, a vida vai fazendo com que a gente seja aceita e a gente vai esquecendo de quem se é. Essa grande semente original. Então, quando a gente olha para o número 12, o 12 no segundo portal, ele vai falar de uma energia do pendurado. Quando a gente sai do mês 1 e vai para o mês 12, a gente tem aí algo que está se completando num ciclo de um ano. O 12, ele vai falar nessa energia das 12 horas do dia, 12 horas da noite, 12 apóstolos, 12 meses do zodíaco. Ele vai falar sobre esses degraus de ascensão dentro das 12 personalidades humanas.
O 12 ele vai juntar o 1 e o 2 formando um 3 também. Só que é um 3 que precisa se reinventar. É como se o 12 do pendurado fosse uma grande oportunidade que a gente tem de esvaziar-se, de perceber todas as máscaras que foram colocadas para que a criança fosse aceita, para que a criança fosse inserida num ciclo social, por exemplo, né? A educação que o pai e a mãe vai dando para que aquele filho se adeque à sociedade, mas ao mesmo tempo quanta coisa que se mata da sua originalidade. Então, quando a gente fala do 12, a gente fala de um grande número que nos permite crescer diante das adversidades da vida, mas ao mesmo tempo ele nos lembra que a gente vai somando coisas e vai pegando coisas do mundo pra gente. As máscaras que o mundo quis que puséssemos. E a gente vai esquecendo de quem se é. Então, por isso, quando você olha no arcano do pendurado, ele está de cabeça para baixo, com 4 da matéria sobreposto à sua parte original, à sua parte criança, que forma como se fosse um triângulo, né? Vou pegar aqui para vocês verem. Então, é um momento desse pendurado que é como se estivesse realmente num casulo. A borboleta já não é mais lagarta e ela ainda não é borboleta. Ela tá naquele meio termo, sabe? Ela tá num caminho, ela tá limitada, ela tá estagnada e ela precisa esvaziar-se. E aqui tem os saquinhos de prata e de ouro, da parte emocional e a parte racional que precisam ser purificadas, preparadas para que depois ela faça a sua transformação, a sua metamorfose. Mas ele tá sereno. E o 12, ele tem uma energia muito forte e muito bacana de crescimento, porque é como se a vida não acontecesse da forma que se espera, daquilo que se foi contratado, aquilo que se foi pedido, mas que se houver paciência, se houver discernimento, seja muito bem-vinda, Cristiane, Nico, se houver paciência, se houver jogo de cintura, esse pendurado, ele revira-se do avesso e ele consegue usar aquela visão que ele tinha naquela posição, que só ele tinha ali de cabeça para baixo, pendurado, para ver uma saída que ninguém vê. E a vida dá muito mais do que ele esperava. É um grande número desse crescimento, mas que vem através, essa multiplicidade, através da superação diante das adversidades. E a paciência também, né? A forma como a gente conduz a adversidade que nos projeta a dar um upgrade. Então, esse 12 é muito importante. E quando acontecer esse próximo portal, 12 de março, vai ser numa lua minguante. Então, o símbolo daquele saquinho, daquele esvaziamento, daqueles vazios, vai estar muito mais forte. Então, lua cheia do dia 3 de março, que é de hoje, lua minguante do dia 12 de março. No dia 21 de março, que já vai ser um dia depois, né, desse ano novo astrológico, a gente vai ter novamente esse portal, só que em lua nova. Então, eu achei muito simbólico e é maravilhoso que a gente já tenha um ano novo astrológico numa lua nova que fala justamente dessa parte da sementeira, né? Daquilo que a gente quer plantar de novas sementes. Aquilo que você coloca da sua arte, da sua criatividade. O 3 é um grande número da arte, é o primeiro número da arte, né? Tesla e todos os outros já consideravam os números da Trindade como grandes manifestações mesmo da arte. O 3, o 6 e o 9. Todos múltiplos de 3. Tudo na matéria se manifesta pelo 3, de uma forma trina. Então, muito importante as interações sociais, muito importante esse mês para quem é artista, para quem usa da sua criatividade, mas principalmente para quem precisa, todos nós precisamos das interações sociais. E como que precisamos somente vigiar o que chega, o que recebemos, mas principalmente o que manifestamos. Seja através da nossa fala, da nossa arte, do nosso corpo, das nossas mãos, da nossa escrita, né? Das pinturas. A arte, ela se manifesta, mas ela tem que curar. Ela tem que trazer uma esperança. Eu lembro muito do meu professor de teatro, Ed Oliveira, maravilhoso, que falava que a arte, ela precisa trazer uma esperança, né? Muitas das vezes a gente vê a arte que nos choca e nos traz uma realidade. Tudo tem o valor, né? Através do contraste é que a consciência nasce. Mas a arte, o papel da arte é trazer uma esperança, um positivo no mundo que a gente vive tão denso da matéria. Quando a gente olha para o último portal do mês de março, que é o dia 30 de março, maravilhoso, já vai ser em lua crescente. Então essa energia mais densa a gente vai encontrar no portal do dia 12, por ser minguante, pela própria energia do 12 do pendurado, mas a gente tem todos os outros para a gente olhar com positividade. Voltando ao cálculo desses portais, todos eles, quando a gente soma, vai dar o 16 e vai dar o 7. O 7, como eu falei, qual é o direcionamento que a gente pode ter desse grande momento, desse grande mês que abre, né, o ano novo astrológico todos os anos, mas esse ano do 1 da roda da fortuna, né, vindo do 10.
O 7, ele fala de espiritualidade, ele fala de análise, ele fala de questionamento, ele fala de sermos buscadores. O caminho é analisar, questionar, mas ao mesmo tempo uma energia que traz de recolhimento. É como se fosse um mês, ainda assim, com grandes adversidades, mas um mês sabático. O 7 está relacionado a esse número do místico, do sagrado, do professor, do detetive, do cientista, mas ao mesmo tempo do místico, daquele que vai buscar entender quem sou eu, para onde eu vou, de onde eu vim, qual é o propósito, qual é o sentido da vida, qual é o sentido do que eu faço, qual é o sentido das minhas relações. 7 fala casamento, sociedade, relacionamentos, a sociedade em geral. O 7 ele vai falar da balança, de Libra, de acordos, mas ao mesmo tempo aquilo que a gente coloca na nossa balança do dia a dia, entre eu e o outro, as conciliações, a diplomacia, a forma de tentar manter harmônica, né, as relações, equilibradas as relações, mas ao mesmo tempo o que está pesando na nossa balança. Né? E quais as relações onde a gente está simplesmente evitando ter o conflito, né? E aí, muitas das vezes, a gente não tem nem o diálogo. E aí esse 7 vai sendo sempre harmônico ao outro, mas não a si mesmo, né? Muitas das vezes esse 7, ele fala, no arcano do tarô, ele fala do carro, é aquele que avança, é aquele que vai tentar observar quais são os seus cavalos, aquilo que os move, o que te move? Né? O que está nos movendo nesse momento, né? Como que estão as nossas rédeas? Será que a gente está no banco do carona ou será que a gente está dirigindo a nossa própria vida? O 7 fala de fé, ele fala de confiança. E quando a gente lembra da etimologia da palavra confiança, vem de fiar com. É você não estar sozinho diante de uma espiritualidade, diante de um propósito, diante de um acordo consigo mesmo, com a sua verdade. O 7 fala da essência em verdade. Muitas das vezes, quando a gente olha para esse carro, na carta, né, do tarô, a gente tem aqui a figura central, que somos nós, os condutores. Aqui a gente tem bem simbólico 3 estrelas, representando esse 3, esse trino do mundo das ideias, do mês de março, dessa criança, dessa criatividade, mas principalmente da racionalidade, né? O ar fala dessa inteligência, mas algo relacionado também à espiritualidade, como a gente falou, do trino. Aqui em cima a gente tem um símbolo relacionado ao sol, à consciência, ao pai, a consciência maior, né, dessa grande espiritualidade. E ele está aqui com 2 esfinges. Em vários outros tarôs a gente tem aqui segurando as rédeas de 2 cavalos, representando aqui as nossas polaridades. Ao mesmo tempo que isso aqui a gente tem a polaridade que é o 2, 2 vezes esse número 2 vai dar o 4, que é o cubo da matéria. 3 sobre o 4 dá o 7. Cada esfinge aqui, cada cavalo vai para uma direção. A sombra e a luz. A nossa polaridade é simplesmente só 1 e o 2 gera o quê? Conflito. Polaridade é conflito. E quando esse conflito aqui, ele não tem as rédeas dessa racionalidade, desse condutor, eles vão para o caminho que eles quiserem. Então, antigamente, né, nessas corridas, essas bigas, ganhava aquele condutor que fosse mais preparado. O 7 ele vai falar de um momento, de uma necessidade que a gente precisa se olhar, se ver e se preparar, se aperfeiçoar, se capacitar para esse carro avançar. E aí quando a gente consegue ter o domínio de si mesmo, que é bem difícil, gente, ainda mais num mês só, com tantas emoções, tantos eclipses, mas é uma tentativa da gente conseguir se entender e ter um domínio, por mais que seja naqueles momentos mais oportunos. E aí eu falei no começo da live sobre Kairos, a oportunidade do momento presente. Quem estiver se preparando nesse ano 1, vindo do 10, e souber olhar para a sua verdade, para esse 7, para essa essência, para essa sementezinha, que a gente já vem, cada um vem com uma semente. Lembra da parábola dos talentos? Então, se a gente souber olhar e cultivar essa semente, é um grande ano de reviravoltas. É um ano que a gente pode plantar as melhores sementes para a gente colher daqui a 9 anos. É um ano meio que a roda da fortuna fala sobre isso, a energia que a gente usa para fazer essa energia expandir ou para ela murchar. Se a roda vai girar de qualquer forma e ela não pede a permissão, mas a gente vai ter que saber se reinventar, ter força de reiniciar as nossas engrenagens, né? Olhar para o nosso eixo, para a nossa verdade, para a gente tentar não ser atropelado por essa roda, é o mínimo. Mas ao mesmo tempo, para a gente conseguir ter aí uma volta por cima, né? Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Quem somos nós na subida ou na descida? E aí a gente volta para esse 7. Confiança, não estamos sozinhos.
olhar nossos graus assim de relacionamentos, com quem nos relacionamos. São pessoas que somam, são pessoas que fazem bons acordos, né? A gente entra numa boa balança ou a gente só está cedendo, a gente só está dando, a gente só está aceitando. Quais são os nossos medos de conflitos? Por que não transformar o conflito em diálogo? Tentar acordos, tá? Então, a primeira relação a gente tem que olhar é para si mesmo. É o mais difícil, é olhar para si e reconhecer. O 7, ele fala muito dos verbos que tem o reparar, reconhecer. A ré, que a gente precisa muitas das vezes dar para se ver, se observar, reconhecer essas sombras e trabalhar junto, né? Seja bem-vindo, Pablo. E Tantra, São Pedro da Aldeia também. Seja bem-vindo a essa live. Então, a gente fala desse número 7 como o momento de análise. É o momento que a gente tem que se analisar. Nossa parte de potência, nossa parte de deficiência. E perceber aquilo que a gente precisa reparar, que a gente precisa olhar para esse fruto, porque o 7 é uma representação do fruto, já pronto, mas que ainda precisa amadurecer. Qual é o momento que a gente tem que olhar para si e saber que algo precisa adultecer, amadurecer, né? Aquela criança precisa crescer. Esse é o momento 7 do estudo, só que ele fica muito teórico, né? E aí a gente pega todos esses portais que vão dar uma energia, né? Nesse mês de março, 3, 12, 21 e 30, para olhar para esse carro. O que precisamos olhar para o nosso carro e de uma forma simbólica mesmo. Quais são as ferramentas que a gente vai precisar inspecionar? Como que está nosso combustível? O combustível é a nossa alegria, o nosso entusiasmo, o nosso propósito. Quais são os nossos projetos? O que a gente quer construir nessa roda, nessa montanha, mais à frente, daqui a 9 anos? Então, durante um mês, durante um ano ou daqui a 9 anos, a gente vai estar colhendo exatamente aquilo que a gente vai estar cuidando agora, reparando agora. E reparar é isso, olhar um defeito, reconhecer esse defeito. E aí conseguir se preparar, se aperfeiçoar. Um pouquinho de cada vez, né? Uma questão de cada vez. O 7 está muito relacionado à perfeição, mas não é isso que a gente quer. Pelo contrário, o que a gente não conseguir reconhecer, a roda fará por nós. E aí, o 7, na soma, né, desse dia, o dia de hoje, façam as contas. 3 de março de 2026. 3 mais 3 mais 2026 dá 10, vai dar um 16. No tarô, é a carta da torre. A carta da torre, ela fala da queda, uma ruína, né? É como se a gente fosse jogado ao chão. É a queda do orgulho e da vaidade. Algo estava sendo construído também, essa carta da torre é chamada de Casa de Deus, ou a Torre de Babel, onde a gente vai construindo ao redor da nossa essência uma grande torre, uma grande proteção, né, da nossa essência. Tudo é criado através de um pensamento egóico de que a gente estará protegido se assim a gente se apresentar, se assim a gente construir. E aí o divino intercede. Quando essa carta, esse número 16 é chamado de grande, é um número assim da desfragmentação, sabe? É 4 vezes o número 4 da matéria. Como se o 4 está muito ligado à ordem, né? À ordenação dos polos, do nosso direcionamento, norte, sul, leste, oeste, os 4 elementos, as 4 fases, né, da lua, os 4 elementos principais da nossa formação, né? E ao mesmo tempo esses elementos eles foram ordenados de uma forma não evolutiva. O 7 ele fala sobre evolução. É como se o divino intercedesse com um grande raio e derrubasse aquela coroa que a gente coloca às vezes de que a gente tem a razão, sabe? Que a gente acredita que aquilo dali é a verdade, que aquilo dali é o caminho a ser seguido, que isso que eu estou falando para vocês é a verdade. E aí vem um raio divino e joga ao chão toda aquela verdade, falando não. Foi bom enquanto durou? Quais foram os frutos que você vai colher se você estiver se preparando dessa mesma forma? Que status, né? Se o 7 ele fala na astrologia sobre casamento, sociedade, relacionamentos, que relacionamento é esse que você está mantendo com essas pessoas ao redor, com a sociedade, mas principalmente consigo mesmo, sabe? O 7 ele vai falar dessa essência divina que precisa vir à tona, que foi mascarada, que foi... tudo tem uma questão de proteção, tudo tem uma razão, tudo tem uma causa, mas não nos levará mais a lugar nenhum de forma evolutiva. Então, quando a gente percebe o que precisa ruir, o que foi aquele Lego, sabe, que foi construído, mas que já está capengando, que uma hora vai cair, então esse é o momento. Então, os portais desse mês vão falar sobre muitas quedas que precisamos ter. A retirada dos véus, sabe, de ilusões. E que isso é positivo, gente. Muitas das vezes a gente está cego, a gente não está vendo. A gente não está percebendo. Muitas das vezes a gente está agarrado com uma crença, com uma ideia, com uma instituição,
com uma religião, com um curso, né? Às vezes uma faculdade, o 7 ele está muito relacionado aos professores, aquilo que você vai compartilhar de conhecimento, e por isso muitas das vezes o 7 está relacionado à religião, sim, a essas crenças que viram uma grande religião, e não faço aqui um comentário negativo à religião, não. Cada religião é um religare, é uma forma da gente estar, né, ligado com algo mais divino, ganhando uma força, uma fé para o nosso amadurecimento. Mas o principal objetivo é de nos tornarmos melhores. Melhores em quê? Melhores do que nós mesmos ontem, né? É sempre uma evolução, não é ser melhor do que o outro e não criar, né? A gente está passando por momentos já há muito tempo de guerras e sobre polaridades políticas, religiosas, etc. Então, na verdade, está sendo necessário até um momento desse 3 de síntese, conseguir olhar e falar, não é nenhum nem o outro, é um que é uma união disso tudo e um pouco acima, né? O que nos move, o que nos une, o que nos separa. Então essa é uma grande questão relacionada ao 7. O 7 é um número relacionado à pesquisa, a uma ciência empírica que tenta colocar em prática aquilo que se busca saber, né? Então ciência e religião também estão próximas, sim. Muitas das vezes eu acredito que é uma coisa só. Não existe uma separação se a gente soubesse olhar para essas camadas que nos envolvem, né? Somos espíritos em experiências terrenas e a gente precisa da racionalidade, mas a gente também tem coisas que às vezes a gente ainda não sabe explicar, mas que a gente sente que é a verdade, né? Que aquilo pulsa como verdade. E existe uma coerência. O 7 vai falar de um grande poder de discernimento, do bem, do mal, do que é palpável, do que é invisível. O 7 fala sobre análises sensíveis, mas ao mesmo tempo que são comprovadas através da nossa própria experiência. Essa é a grande questão do 7, é conteúdo, inteligência, intelligeres, selecionar dentre aquilo que a gente seleciona de todas as experiências e que a gente tem a nossa própria comprovação. Seja bem-vinda, Bárbara. Então, quando a gente fala desse número 3, que é um grande número, né, relacionado àquilo que a gente precisa, né, manifestar, aquilo que a gente precisa ter de positividade, de deliberação, de manifestação, quando esse mês de março 3 vem dá nos seus portais um 7, vindo de um 16 da torre que fala de fragmentação, é meio que a gente tem que olhar para essas torres que vão sendo demolidas, para esses legos, sabe, para esses cubinhos. Maravilhosa é você, Bárbara. Olhar para cada gominho desses cubinhos e tentar olhar o que eu vou reconstruir com todos esses cacos de mim. O que eu vou fazer de novo, bonito. Então é como se fosse uma obra onde você faz, sim, não uma destruição e perceber os seus cacos como destruídos, mas uma demolição para algo que você vai reconstruir. Essa é a tônica desse mês de março. É saber lidar com a nossa força vital diante das adversidades que essa roda, que esse ano 1 vindo do 10 vai nos proporcionar. A gente tem casos, né, de uma hora para outra, de quem tinha tudo não tem nada. Quem não tem nada, de uma hora para outra tem tudo. Mas veio do nada? Não. E isso vai sendo falado daquilo que a pessoa vai se percebendo, vai confiando, o fiar da vida, né? A fé. Fé em perceber que se pode. E isso é um desafio diário, constante e diário. E seremos testados, sim, diante de todas as adversidades. Então, vigiar pensamento, vigiar relacionamentos, amizades, sociedade, notícias. O que é o outro e o que sou eu. O que eu manifesto, o que eu escuto, o que eu assimilo, mas principalmente o que eu manifesto. Quando a gente olha para essa grande torre, gente, é importante a gente perceber que tem o 1 e tem o 6, o 16 dessa torre, né? O 1 da ação e o 6, que fala muita, né? Hoje essa grande lua tá justamente, né, num signo de Virgem. E aí a gente olha para tudo aquilo que esse 6 representa de Virgem, né? O sexto signo do zodíaco, a organização, os nossos afazeres diários, né? A nossa rotina, nosso dia a dia, a nossa alimentação, os nossos hábitos, aquilo que a gente vai usando de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco aquilo já se consagra como nosso lar, nosso jardim, nossa alimentação, os nossos laços, os nossos afetos. Então, é olhar para essa torre com um novo olhar, assim, o que eu ainda não estou vendo, que possa ser, sim, um pilar dessa torre está sendo demolida, ou que vai ser importante para ela ser reconstruída. O que ainda está faltando, sabe? Como se fosse aquela grande pedra fundamental. Então, é olhar para dentro de si, perceber o que se gosta, como se sente bem
E qual é o propósito de cada manifestação? Qual é o propósito do seu servir, da sua utilidade? Cada um de nós tem essa sementinha única, original, e que veio ao mundo dizer o que veio fazer no mundo, né? Sair daqui melhor do que a gente entrou, de alguma forma. Mas como as relações influenciam naquilo que acreditamos que somos nós e no papel que a gente faz ao mundo. Muitas das vezes, no 1 e no 2, janeiro e fevereiro desse ano, a gente vive um desespero. É meio que a gente não sabe mais o que esperar, né? A própria etimologia da palavra, assim, a gente não sabe o que fazer, para onde mirar, aonde esse carro vai avançar. E no mês de março é o momento de tentar um novo olhar. É o momento de fazer um balanço. O ano 9 que passou, que falou de desapego, que falou de vazios, que falou de faxina, que falou de limpeza, que falou de cura. Se preparando para esse ano 10, que já começou abrindo as portas e mostrando que, se não houver um movimento e uma ação de uma forma madura e não impulsiva, a gente não vai conseguir sair do lugar, né? Vai virar um ciclo de repetição, de padrões e até de escassez de pensamentos, né? Então eu queria muito agradecer a todos vocês, pedir pensamentos vigilantes, mas principalmente positivos. Tentar achar a saída que ainda ninguém viu. Gratidão a todos vocês, gente. Me aguarde que depois eu faço uma live especial sobre esse ano 1 vindo do 10. E obrigada a todos vocês. Feliz mês de março. Que viva a criança e a manifestação. Axé.